Olá, sejam bem-vindos ao Aula em Casa. Eu sou o professor Kelcimar Saboia e vou ministrar a disciplina de Matemática para o 4º ano. Seja muito bem-vindo, você aluno aí do interior do Amazonas, você da região metropolitana de Manaus. Fique à vontade, esse momento foi reservado para você. Então pegue o seu caderno, seu lápis, a sua caneta, desliga o desenho, esquece um pouquinho do tablet e vamos, porque está na hora de estudar. Bem, hoje o nosso conteúdo é sobre adição com números naturais. Vamos relembrar um pouquinho aqui o que é adição e também compreensão das 4 operações e seus significados. Quando eu penso em adição, por exemplo, eu tenho a ideia de juntar. Aqui temos o nosso cofre, nosso pote com moedas sendo juntas em um só lugar. Então a adição ela serve para me juntar, serve para me acrescentar e serve para aumentar. Já a subtração, ela me traz a ideia de diminuir, de perder. Um exemplo aqui na adição. A adição. Com a adição, eu posso juntar. Eu posso aumentar algo que eu tenho. Pode ser uma fruta, um bombom, uma bolacha. Então, na adição sempre vai aumentar. Já na subtração, vai diminuir. Eu vou, na subtração, por exemplo, eu posso perder, posso diminuir, eu posso diminuir o que, professor? As minhas quantidades, ok? Bem, o homem ele sempre sentiu a necessidade de contar as coisas. Quando o homem ele morava nas cavernas, ele costumava contar quantos animais ele tinha matado, quanto ele tinha caçado, e ele usava a parede da caverna para registrar essas quantidades. Porém, ainda não existia um número. Vou tentar fazer um desenho aqui para você de como que o homem ele fazia. Como que o homem fazia para registrar os seus feitos. Bem, aqui temos a caverna onde ele morava e aqui a parede. Vamos supor que essa parte aqui era a parede da caverna onde ele morava. E ele registrava a quantidade, por exemplo, de animais que ele havia caçado. Ele poderia registrar desenhando esses animais, por exemplo, ou fazendo pauzinhos. Foi uma forma que ele encontrou de registrar as suas quantidades. Com o passar do tempo, os pastores, por exemplo, eles precisavam saber quantas ovelhas eles tinham no seu rebanho. E pela manhã, ao eles liberar as ovelhas para irem ao campo se alimentar, ele ficava na porta do curral e cada ovelhinha que passava, ele liberava uma pedrinha. Passava mais uma, ele separava outra pedrinha. E assim ele ia. O problema é que com o passar do tempo esse rebanho ele cresceu. Ele cresceu e digamos que o pastor ele começou a sentir dificuldade para separar tanta pedrinha, né? Por quê? Ao retornar no final da tarde, ele precisava saber quantas ovelhas estavam retornando. E aí, se de repente ele perdesse
uma pedrinha dessa, ele perderia a quantidade que ele tinha de ovelhas que ele tinha liberado pela manhã para irem ao campo. Bem, voltando aqui à nossa tela. Mas, professor, me explica o que são números naturais. Os números naturais, eles são números inteiros e positivos. Por exemplo, aqui temos o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. São números inteiros e positivos não negativos, que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número ilimitado de elementos. Se um número é inteiro e positivo, podemos dizer que é um número natural. Bem, quando o 0 não faz parte do conjunto, é representado com um asterístico ao lado da letra N. Nesse caso, esse conjunto é denominado de conjunto de números naturais não nulos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Aqui temos o conjunto dos números naturais pares. 0, 2, 4, 6 e 8. E aqui embaixo temos os números naturais ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9. Os números naturais, eles, como eu já disse anteriormente, eles são infinitos, né? Todos possuem um antecessor, que é o número anterior, e um sucessor, que é o número posterior, exceto o número 0. E assim, o antecessor de 1 é o 0 e o sucessor é o 2. Ou seja, tirando o 0, todos os números terão um antecessor e um sucessor. Professor, qual é o antecessor do número 10? Por exemplo, nós já aprendemos que ele é um número natural par. Então, qual é o número que vem antes do 10? É o número 9. Então, o antecessor do 10 é o número 9. E o sucessor é o número 11, ou seja, o número que vem depois do 10. O antecessor, voltando aqui para a nossa cartela, de 2 é 1 e o sucessor é o 3. O antecessor de 3 é o 2 e o sucessor é o 4. O antecessor do 4 é o 3 e o sucessor é o 5. Então você vê aí que tem uma regra, tem uma sequência. Só lembrando, né, como eu já havia falado, somente o número 0 não tem o seu antecessor. Cada elemento é igual ao número antecessor mais 1, efetuando o 0. Assim podemos notar que o número 1 ele é igual ao anterior. Ou seja, 0 mais 1 é igual a 1. Aqui, número 2 é igual ao anterior, 1. 1 mais 1 é igual a 2. Já o número 3 é igual ao anterior, 2 mais 1. 2 mais 1 vai ser 3. O número 4 é igual ao anterior, de 3 mais 1 é igual a 4. Os números naturais, a função deles principal, qual é? É contar e ordenar. Então, se eu quero saber
Quantas moedas eu tenho no meu cofre? Eu vou usar os números naturais. Quantos bombons eu tenho? De repente, não sei, lá na minha mochila, eu vou usar os números naturais. Se eu quero colocar em ordem alguma coisa, eu também vou usar os números naturais. Por exemplo, na sala de aula. Isso aqui são onde os alunos estão sentados, tá, gente? E aqui, para eu colocar isso em ordem, por exemplo, aqui é a primeira fileira, aqui é a primeira fileira, aqui é a segunda fileira. Esse aluno vai ser o primeiro. Esse aluno, o segundo, e esse, o terceiro. Então, observe que eu usei os números naturais para ordenar quem senta na primeira cadeira e quem senta na terceira cadeira, por exemplo. E também para ordenar os alunos em fileiras. Ok? Eu posso também usar os números naturais. E também vale lembrar que os homens, antes de inventar os números, eles tinham muita dificuldade em realizar a contagem e ordenação das coisas. Então foi para isso, justamente, que foi criado os números naturais, para facilitar o nosso dia a dia, quando precisamos usar esses tipos de situação. Um instante. Na adição, que nós vamos ver mais à frente quando formos praticar na tarefa, na adição, nós podemos trabalhar os números naturais, por exemplo, dentro da resolução de problemas. Você, aluno aí do quarto ano que está me assistindo, presta atenção na aula, não se distrai, por favor. Eu preciso da sua atenção, eu preciso da sua dedicação, eu preciso que esse momento seja exclusivo para você estudar. Tudo bem? Para você saber utilizar os números naturais, você precisa também saber a tabuada de adição. Principalmente você, aluno de quarto ano, aí, que ano que vem vai para o quinto, né? Porque você não vai reprovar. As aulas não pararam. A folga para você acabou. Então, todo dia você vai ter aula agora. Mas você precisa dominar, por exemplo, da adição, a tabuada. Se você não souber a tabuada, vai ficar difícil de você resolver os problemas. Tudo bem? Então, eu peço a vocês que estudem mesmo a tabuada. Estudem tabuada, ok? Não esqueçam, de preferência, peça para a mamãe ou para o papai ampliar uma tabuada para você, por exemplo, numa cartolina, e colar no ambiente da casa que você fica mais. Ah, professor, eu fico mais no meu quarto. Então peça para a mamãe ou papai fixar uma tabuada de adição lá no seu quarto. Ah, professor, eu fico mais na cozinha. Então escolha o ambiente que você fica mais, esse tempo que você está em casa, fixe lá a sua tabuada e vá aprender. Porque se você não sabe adição, você não vai saber subtração, nem muito menos multiplicação. Então é uma regra. Você precisa dominar a tabuada, ok? Outra coisa, reserve um tempo para você estudar. Há tempo para tudo. Esse tempo que você está tendo aqui comigo é o tempo de você estudar. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode pedir ajuda do papai, da mamãe, da titia, da vovó, do vovô, gente em casa para lhe ajudar, o que não vai faltar. Tudo bem? Nós podemos, voltando aqui para a minha cartela, só um minuto.
Se eu dominar os números naturais, como que eu posso usá-lo? Eu não vou ter dificuldade de executar as minhas tarefas de casa que o professor Kelcimar vai passar. Outra coisa, você tem um livro didático em casa que foi entregue pela Secretaria Estadual ou Municipal. Então, quando eu pedir para você fazer tarefa no livro, você vai pedir ajuda do papai ou então você mesmo vai procurar no seu livro didático, lá nos conteúdos, onde trata dos números naturais e adição. Nossa próxima aula será sobre subtração dos números naturais. Então, como você já vai ter realizado as tarefas da adição, você já tem o domínio da tabuada de adição, você não vai sentir dificuldade para estudar a subtração de números naturais. Ok? Deixa eu voltar aqui um pouquinho na nossa tela. Só um minuto. Deixa eu ver qual é a tela que eu estava. Tá, aqui. Professor, bem, quando você estudou o primeiro ano do ensino fundamental, o que você teria que sair de lá sabendo? Os números, né? Pelo menos até 50, até 100. E aí, quando você chegou no segundo ano, você já foi um pouquinho mais cobrado. 200, 300, 400, 500. No terceiro ano, até 1000. E no quarto ano, aí cabe ao professor cobrar de você, né? E aí, por que você foi cobrado a aprender os números desde o primeiro ano? Porque os números, ele será utilizado para o resto da sua vida escolar. Assim como também a tabuada. Se você não dominar a tabuada, você não vai ter como executar as tarefas. Professor, eu tenho um número, o número 1000, por exemplo. Aqui, ó, número 1000. Como que eu faço para eu saber qual é a ordem desse número? A ordem crescente. Por exemplo, o número 1000, ele é chamado de milésimo. Por que que eu sei disso? Porque desde o primeiro ano, né, eu venho aprendendo o que que é ordem, o que que é quantidade, né, o que que é posição. Por exemplo, o número partindo aqui do 0, do 1, do 2 e do 3, eu tenho, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então eu vou saber que o algarismo de número 3 é o quarto algarismo dentro da matemática, dentro do nosso ensino. E nós vamos aprofundar esse nosso conhecimento um pouquinho à frente. Daqui a pouco eu trouxe duas atividades para você exercitar o que eu expliquei aqui para você. Então fique à vontade, daqui a pouquinho o nosso exercício vai entrar, eu vou explicar como você vai resolver esses exercícios, nós vamos corrigir e aí daí de casa você vai saber se você acertou ou não. Se você não acertou, você tem que praticar mais. Se você acertou, você vai estar de parabéns. Mas eu vou estar aqui para lhe ensinar a melhor forma para você aprender, para você fixar esse conteúdo, para que você não venha perder nada. Então preste atenção que agora é hora do exercitando.
Bem, para o nosso exercitando, eu trouxe hoje aqui duas questões para você. Vamos lá. Item número 1. Paulo foi ao pomar de seu pai colher laranjas. De manhã, Paulo colheu 1.234 laranjas. Vamos só aqui destacar esse valor que depois nós vamos precisar dele. À tarde, ele colheu 294 laranjas. E também destacar. Ok. Já temos dois valores aí, né? Da quantidade de laranja que Paulo colheu no pomar do seu pai. E agora a gente vai para o cálculo. Vou armar esse cálculo aqui embaixo para que possamos resolver. Então eu vou pegar aqui o 1.234 e abaixo vou pegar os 294. Só lembrando que você tem que colocar o que é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Professor, eu não tenho unidade de milhar, então não coloca nada. E vamos colocar o sinal de mais. Passou um traço aqui embaixo, opa, e vamos fazer a soma. Só uma regra bem rápida, da direita para a esquerda, de cima para baixo. 4 mais 4 é igual a 8. 3 mais 9 é igual a 12. Deu mais de 10. Deixa o da direita e sobe o número da esquerda, que aqui no caso é o número 1. Bem, aqui eu tenho 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5. Aqui eu não tenho nenhum número para somar com o número 1. Eu baixo e temos aí um resultado. 1.528 laranjas. Aqui, nas minhas opções, eu tenho letra A, 1.543 laranja, 1.528 laranja, 2.344 e 2.345. O gabarito é letra B, como deu a nossa questão aí. Tudo bem? Quem acertou, ok. Quem não acertou, tem que praticar mais. Vamos para a nossa próxima atividade. Item número 2. Abner comprou 344 bombons de morango e 213 bombons de cereja. Quantos bombons Abner comprou? Essa é mais simples, vamos armar bem rápido, né? Vou pegar aqui o pincel vermelho. 344, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, sinal de mais, passa o traço embaixo, vamos resolver a questão. Eu tenho 4, uma regrinha relembrando, de cima para baixo, da direita para a esquerda, eu tenho 4 mais 3, eu vou ter 7. Eu tenho 4 mais 1, 5. Eu tenho 3 mais 2, vai dar 5. Nas minhas opções, eu tenho aqui, letra A, 556, 545, 557 e 459. E aqui eu tenho o nosso gabarito, letra C de casa. Muito bem. Você acertou essas duas questões? Você sentiu algum tipo de dificuldade para resolver essas questões? Não? Então, eu fico feliz pelo aprendizado que você teve hoje. Eu espero nos encontrarmos na próxima aula e aí onde nós estaremos resolvendo outras situações, mas dessa vez envolvendo questões de subtração. Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, nós teremos a nossa hora do recreio. É aquele momento que você vai ter para levantar, para tomar uma água, para lanchar bem rápido aí, para que nós possamos retornar à nossa atividade aqui na nossa aula. Então não saia daí, tá? Depois do recreio a nossa aula retorna e eu te aguardo aqui. Não perde o foco, continua estudando
você só não está dentro da escola, mas a sua sala, a sua TV, nesse momento é o recurso que você tem. Hora do recreio. E aí, tudo bem? Tudo legal? Tomaram aquela água, aquele lanche, foram ao banheiro? Nesse momento, você, papai, você, mamãe, que está aí, eu queria conversar um pouco com você, até você mesmo, aluno, que está aí, junto do seu pai e a sua mãe. Eu queria chamar a atenção de vocês quanto à importância de acompanhar o seu filho nesse momento que estamos vivendo. Sabemos que estamos passando por dificuldades devido ao momento que estamos vivendo de coronavírus. Então, esse isolamento em casa é muito importante você, mãe, você, pai, acompanhar os seus filhos na atividade, principalmente nesse momento da aula. Eu costumo dizer que nós damos atenção para algo quando esse algo tem um significado. Então, se tem um significado para você, o seu filho aprender, não deixar de estudar, certamente você vai acompanhá-lo nesse momento. Você, pai, você, mãe, é o principal responsável por acompanhar o seu filho nesses momentos de estudo. Como que eu vou fazer isso, professor? Bem, nós nos sentimos importantes. Eu me sentia muito importante quando criança, quando eu via a minha mãe perguntando sobre as minhas atividades do colégio, verificando a minha bolsa, o meu caderno, meu livro didático, se eu já tinha feito as tarefas, os trabalhos. E aí eu me sentia importante e me sentia participando da vida da minha família. Então é isso, é exatamente isso, mãe, pai, que você vai fazer. Eu sei que você tem outras atividades, tem muita gente trabalhando em home office, mas você vai parar por um instante e você vai acompanhar o seu filho. Ele está aprendendo? Está tendo um aprendizado? Ou meu filho está com dúvida, está com dificuldade? Por exemplo, a aula que nós tivemos de hoje sobre adição de números naturais. Professor, o meu filho ainda tem dificuldade com a tabuada. Então, que tal pegar uma cartolina, né? Escrever lá uma tabuada com números maiores e fixar no quarto dele? Porque nós aprendemos muito com o visual. Então vai ser algo natural ele aprender, ele dominar essa tabuada de adição, por exemplo, se todo dia, ao acordar, ele visualizar essa tabuada no guarda-roupa, na parede de casa. Então, pai e mãe, saiba que você é muito importante nesse momento. Você me representa aí na sua casa. Eu estou aqui do estúdio ministrando a aula, mas você está me representando. Aí na sua casa, você vai estabelecer para o seu filho e você vai passar para ele, olha, esse momento, meu filho, é o momento que vai passar a aula, então você precisa se atentar para esse momento. Você vai deixar outras atividades de lado e você vai sentar no sofá e você vai assistir a sua aula. Outra coisa, seu filho não pode ficar com dúvida. Ao final da aula, faça uma revisão para ele. Foi claro o conteúdo? Foi clara a aula? Foi tranquila? Você sentiu algum tipo de dificuldade? Você vai conversar com seu filho. Você vai saber o que o seu filho sentiu da aula, o que ele esperava da aula. E você vai ter um diálogo com seu filho todos os dias que ele estiver assistindo a aula. Porque são esses momentos que vai fazer você ensinar o seu filho, ajudar o seu filho nesse momento que estamos vivendo. Eu sei que ninguém gostaria de estar passando por esses momentos de isolamento dentro de casa. Mas também sei que foi uma forma que encontramos para que o seu filho não fosse prejudicado com o ano letivo dele. Então, pai, mãe, preste bastante atenção. Eu preciso muito da sua ajuda. Você é o meu aliado principal nessa luta. E tenha certeza que estamos trabalhando, desenvolvendo e aprendendo cada vez mais para levar para dentro da sua casa a aula que o seu filho não pode ter na escola neste momento
que estamos passando. Então, eu conto com a sua ajuda, eu conto com o seu empenho, e você daí e eu daqui formamos uma parceria e certamente vai dar frutos, e esses frutos vocês verão na aprendizagem dos seus filhos. Então, o meu muito obrigado a você, papai, você, mamãe, você, vovó, e nos veremos na próxima aula. Muito obrigado. Chegamos ao final da nossa primeira aula, onde nós estudamos adição com números naturais. Mas antes de encerrarmos a nossa aula, nós vamos fazer aqui uma breve revisão do que nós aprendemos hoje. Bem, hoje nós estudamos sobre adição de números naturais. E aí eu trouxe para você um conceito do que é adição, né? Para que serve a adição, onde nós utilizamos essa adição e qual a ideia de adição. O que nos traz quando falamos em adição? Eu ensinei para você que quando nós utilizamos a adição ela nos dá a ideia de juntar, acrescentar e etc. Nós estudamos também, eu trouxe um pouquinho para você, falei um pouquinho do histórico, né? Da adição, de como o homem ele inventou, como os objetos que ele usava para quantificar. Por exemplo, eu citei aqui para você que ele usava as paredes das cavernas, que ele desenhava a quantidade de animal que ele tinha caçado e também as pedrinhas lá que o pastor usava para contar o rebanho dele pela manhã e ao final da tarde. E aí trouxe também um conceito de números naturais, onde eu coloquei que a principal função do número natural é ordenar e quantificar. Essa é a principal função dos números naturais. E eu trouxe para você também, e esses números naturais também, eu trouxe para você que eles são infinitos. Eles são infinitos, ou seja, não tem fim. Eu trouxe para você também hoje, esses números naturais, eles vêm pares ou ímpares. E eles têm também uma ordem. E trouxe para você também a questão do sucessor e o antecessor. Passando desses conceitos, nós fomos para a nossa atividade. E na atividade, eu, juntamente com você, ensinei que no primeiro momento você deve identificar os valores e aí depois você arma e depois você efetua para chegar a um resultado. E aí foi a nossa aula de hoje, foi isso, né? E aí também eu peço a você, papai e mamãe, né, que você possa continuar acompanhando as aulas com o seu filho e que você possa também proporcionar para eles outras atividades que estão no livro didático deles aí, disponibilizado pelas escolas da SEDUC e da CEMED. Vamos agora para nossas atividades complementares. Nós utilizaremos o seu livro didático que você tem aí em casa, que foi disponibilizado pela sua escola. Livro de matemática, 4º ano. Você vai pegar esse livro e você vai verificar lá no sumário. Vamos aqui para a nossa cartela. Você vai verificar lá no sumário atividades que tenham adição com números naturais. Você vai também fazer atividades que tratem sobre o antecessor e o sucessor. Nessas atividades, você vai procurar resolução de problemas envolvendo números naturais
envolvendo adição de números naturais. Você vai pegar o seu livro e você vai verificar atividades, né, que trabalhem a adição, antecessor e sucessor e resolução de problemas que envolvem os números naturais, ok? Feito essas atividades, quando você terminar de fazer essas atividades, você vai passar o seu livro para o seu pai ou para sua mãe, e aí seu pai e a sua mãe vai dar aquela corrigida para ver no que você acertou e para ver o que você errou. Onde você errou, o seu pai vai apagar e você vai refazer a atividade. De preferência, no caderno. Se você respondeu no livro e porventura você errou, você reforça essa atividade no seu caderno, copiando lá e resolvendo. Então, chegamos ao final da nossa primeira aula de matemática, adição com os números naturais. Hoje nós aprendemos que o homem sempre sentiu a necessidade de contar as coisas e com o passar do tempo foi preciso, né, que ele criasse os números. Hoje nós aprendemos também que os números naturais eles são infinitos, eles não têm fim. E aprendemos também que a principal função dos números naturais é nós quantificarmos e ordenarmos as coisas no nosso dia a dia. Feito isso, nós fomos para os exercícios onde eu ensinei para você identificar os valores dentro de um exercício, dentro de uma situação problema. Ensinei para você também a armar essa continha, né? E ensinei você a resolver essa conta. E aí nós chegamos a um gabarito que eu espero que você tenha acertado essas duas questões que nós passamos. E aí também eu aproveito para reforçar que certamente você tem um livro didático em casa que foi disponibilizado pela sua escola, pela sua secretaria, pela CEMED ou SEDUC. Então, eu oriento você a procurar esse conteúdo que certamente terá aí no seu livro didático. E aí você vai lá e resolve mais exercícios complementares que certamente terá nesse seu livro aí. E você pode pedir também para o papai ou para a mamãe elaborar mais atividade tratando dessa temática de adição com números naturais. Sejam muito bem-vindos. Esse é o projeto Aula em Casa, um projeto desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação, em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. Eu sou o professor Kelcimar, como já havia falado antes, sou professor da Secretaria Municipal de Educação e estarei ao longo desse período que não estamos tendo aula nas escolas, ministrando aula para você daqui do Centro de Mídias da SEDUC. Então, o meu muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Espero ver você nas próximas aulas. Espero ter atingido o meu objetivo aqui hoje, que foi ministrar essa aula para você. E espero também que essa aula tenha tido um aprendizado significativo para você mãe, para você pai e para você aluno que está aí do outro lado estudando comigo. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você do nosso interior do Amazonas, muito obrigado a você da região metropolitana de Manaus, você aí nos 4 cantos da nossa cidade. Obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado.